Voltamos com a notícia de frente. Vamos conferir agora dois vídeos. Eu quero primeiro colocar um em relação à vacina, que o presidente Jair Bolsonaro foi questionado em Minas Gerais, em Uberlândia, sobre a vacina, sobre tratamento precoce. Vamos conferir o que ele falou. Vocês não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? A própria Bíblia diz que em 365 citações, ela diz: não temas. Eu sou católico, acredito em Deus, respeitamos as religiões, mas se ficarmos em casa o tempo todo e dizer que a economia a gente vai ver depois, uma parte já estamos vendo agora o que foi essa política. Qual o futuro do Brasil? O efeito colateral do tratamento errado do Covid, que eu venho falando há um ano, é muito mais danoso que o próprio vírus. Bom, aí entrou um antes, mas aí é o evento de Goiás, que ele estava em Goiás e ele falou do mimimi, né? Chega de mimimi, que também repercutiu muito. Agora sim, vamos para a parte que ele falou da vacina, inclusive já a compra de uma vacina, ele já estava em Uberlândia, tudo ontem, gente, vamos lá. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Não tem pra vender no mundo. Alguns poucos governadores queriam o direito de comprar vacina. Eles compravam, quem ia pagar? Eu. A que preço? A que preço? Onde tiver a vacina para comprar, nós vamos comprar. Porque o Pazuello assinou ontem contrato com a Pfizer. Que a Pfizer é cara. Esse é o destaque de Haroldo. Duas declarações. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande de discurso, de um discurso que possa ser digerido, vamos dizer assim, de forma tranquila e não tenha arestas, né? Todo o discurso dele, toda vez que ele abre a boca, ele peca pelo excesso. E dessa vez não foi diferente. Ele acabou exagerando mais uma vez no seu discurso. Vamos separar então a fala do presidente Jair Bolsonaro da atuação do governo Bolsonaro com relação à pandemia aqui no Brasil, em nosso país. O Brasil teve, de certa forma, por parte do governo federal, ele, de certa forma, fez uma abordagem correta, o governo federal, ao meu ver, com a equipe certa, no momento certo, um governo com muita austeridade em todas as áreas específicas, e a saúde não foi diferente. Não foi diferente em momento algum. Quando se fala negacionismo com relação à vacina, o governo federal foi o primeiro a investir na vacina possível, que seria a Coronavac, Sinovac, no governo de São Paulo. Na medida que ela foi anunciada, o governo federal depositou 80 milhões de reais para que pudesse fazer pesquisa numa terceira fase da vacina no Brasil. Então não houve negacionismo, né? O que o tempo todo o presidente Jair Bolsonaro defendeu foi que nós tivéssemos, sobretudo, uma vacina que fosse chancelada pela Anvisa, para que a Anvisa pudesse dar as garantias necessárias. Houve uma negociação com a Pfizer lá no mês de setembro, outubro também, mas a Pfizer tinha cláusulas leoninas no contrato que não davam segurança de responsabilidade nenhuma com relação à vacinação. Quer dizer, de forma prudencial, de forma tentando garantir segurança aos brasileiros, o governo não conseguiu entrar nesse processo de negociação. Agora conseguiu, porque foi, de certa forma, reforçado, chancelado pelo Congresso, essa possibilidade de adquirir milhares de doses da Pfizer, que deve chegar agora no mês de abril. Mas eu quero destacar aqui, sobretudo, uma fala, né, do ministro Paulo Guedes, que diz assim: nós precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro a saúde. Sem saúde não há economia. E da mesma forma, a vacinação em massa é o que vai nos permitir manter a economia em funcionamento, afirma Paulo Guedes. Ou seja, existe, né, já cristalizado na cabeça de alguns ministros, né,
principalmente do Paulo Guedes, né, da necessidade da vacinação em massa. E o governo tem tentado, de todas as formas, ter o maior número de vacinas possível para que isso aconteça, né? Não existe, de forma alguma, a má vontade, né, ou crime de responsabilidade por parte do governo federal de querer matar as pessoas com relação à falta de vacina. Não é isso. Falta vacina no mundo todo. No mundo todo faltam vacinas. São 130 países sem nenhum tipo de vacina e no Brasil não é diferente. Não é diferente, né? Então nós vivemos uma situação difícil, sem dúvida alguma, que o governo federal tem feito tudo, mas o grande vilão dessa história toda, dentre essa turma toda, né, esse que foi citado agora pelo Lúcio, para mim também é um vilão nessa história toda. Porque lá no mês de março, quando o governo federal chamou para si o problema da pandemia, que diz assim, olha, nós temos um planejamento para poder resolver essa questão da pandemia. Imediatamente os governadores, principalmente o governador de Goiânia, né, de Goiás, o governador de São Paulo, João Dória, já arrepiaram imediatamente e disseram o seguinte, nós vamos administrar o dinheiro e nós vamos administrar essa questão do enfrentamento. Cada governador, com cada prefeito vai administrar essa história toda. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Tudo bem, então a responsabilidade está na mão dos governadores e dos prefeitos. O governo federal ficou absurdamente com as mãos atadas, apenas dando dinheiro, e muito dinheiro para governadores e para prefeitos. Diga-se passagem, o Amazonas, 18 bilhões de reais. Mato Grosso, 15 bilhões de reais. Para onde foi o dinheiro? O que fizeram? Como é que fizeram? Como é que fizeram a abordagem? Cadê os hospitais de campanha? Por que tiraram? Faturaram e superfaturaram muito em cima de máscara, em cima de respiradores mecânicos, compraram errado, fizeram uma bagunça. Está entendendo? E agora querem jogar nas costas do governo federal um problema que é do Brasil. Não estou tirando o corpo fora do governo federal, não. Acho que ele tem responsabilidades também, mas de certa forma conseguiu administrar da melhor forma possível essa questão da pandemia. Essa questão da pandemia dentro do possível, porque fora isso, o próprio STF não deixou mais o governo federal fazer. Ficou na mão de governador e de prefeito. Como é que vai fazer? Não tem o que fazer. E agora, então, houve uma liberação por parte da Câmara para que governadores e prefeitos possam adquirir as vacinas. Eu acho que é um avanço. Eu acho que a gente precisa olhar para frente, não olhar para trás. Olhar para frente como? É preciso que se tenha, mais uma vez, vou reforçar isso, uma ação conjunta entre governo federal, entre governos estaduais, municípios, para que as vacinas cheguem o mais rápido possível nos municípios e a gente possa, nos estados e municípios, a gente possa ter uma vacinação em massa o mais rápido possível. Esse é o caminho. O que me incomoda também é parte da imprensa que não tem o que fazer e vive exatamente da crítica ao governo federal. O problema não está na hidroxicloroquina. O problema está no presidente Jair Bolsonaro. O problema não está na vacina. O problema está no Jair Bolsonaro. O problema não está no combustível. O problema está no Jair Bolsonaro. Quer dizer, não tem o que fazer e eles vivem disso. Eles vivem disso. Acorda, como é que eu vou fazer para criticar o governo hoje? Ah, legal. Vou dizer que gastaram tanto com leite condensado. É isso, eles vivem disso. Ao invés de pensar no Brasil, eles pensam em causa própria para manter os seus empregos por conta exatamente desse tipo de imprensa que, a meu ver, não funciona e, infelizmente, destrói o país. Destrói o país e destrói a República. Não soma absolutamente nada. Esse é o meu destaque de hoje. E eu quero falar o seguinte, professor não, Haroldo Arruda, eu me incluo nessa parte da imprensa que você acabou de falar que não tem o que fazer. Me incluo e discordo radicalmente do que você acabou de colocar. Por uma razão. O papel da imprensa é exatamente esse, de apontar os problemas, de apontar os defeitos. A imprensa, ela não pode agir como se fosse assim, o jornalista não pode agir como se ele fosse um vassalo dos poderosos, do governante de plantão. Se o governante comete erros, esses erros precisam ser apontados pela imprensa, até porque a crítica contribui com os governantes. É a oportunidade deles corrigirem aquilo que está sendo feito errado, né? Por exemplo, você acabou de citar aí
que o Congresso Nacional autorizou para que governadores e prefeitos possam comprar, através de consórcios, as vacinas. Muito bem, o Congresso Nacional aprovou isso por quê? Porque o governo federal não fez a parte dele. Vou discordar também no outro aspecto. Houve, sim, negacionismo, e muito negacionismo. Negaram a ciência, receitaram cloroquina, pregavam contra a vacina. Então, houve sim negacionismo, negaram a ciência. Eu fiz até uma outra anotação aqui. Você colocou que o Jair Bolsonaro não é o vilão, não é isso? Não. Não colocou isso? Coloquei isso. Colocou que claro. Ele não é o vilão. Sim, coloquei. Muito bem, ele não é o vilão. Aí falou o seguinte, se não fosse o STF, o governo tinha planejamento. Mentira, conversa fiada. O governo federal não tinha planejamento nenhum. Tanto não tinha que o Congresso Nacional teve que aprovar aqui a autorização para que os governadores e os prefeitos possam comprar a vacina. Então, é o seguinte, não tinha planejamento nenhum, conversa fiada, né? Deixou que as coisas acontecessem da forma como aconteceram. Foi atrás da vacina por quê? Olha só, eu já disse aqui o seguinte, o governador de São Paulo, João Dória, fazendo politicagem. Só que é o seguinte, ele foi atrás da vacina. Foi por isso que o governo federal, quando viu que São Paulo ia ter muita vacina sim, ia ter a vacina, né? Aí o governo federal resolveu sair atrás da vacina. Aí a Coronavac virou a vacina brasileira. E é mesmo, é a vacina do Brasil. Não é do Dória, não é do João, não é do Manuel, é a vacina do Brasil, porque naquele momento era o que tinha. Então, nesse aspecto aí, apesar de toda a politicagem do governador de São Paulo, né, olhando para 2022, como o presidente Jair Bolsonaro também está olhando para 2022, nesse aspecto aí foi positivo porque fez o governo federal e também atrás da vacina. Teve uma vontade? Teve sim uma vontade. O governo federal teve uma vontade em relação à pandemia. É por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso está dizendo o seguinte, olha, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se não existisse hoje esse sentimento de abandono. E eu vou reforçar aqui o que eu falei um pouco antes aqui no programa. O governo federal, eu anotei aqui para não errar, foi inconsequente, foi incompetente e foi irresponsável. Onde já se viu dar uma resposta daquela só se eu for comprar vacina na casa da sua mãe? Espera aí. Por exemplo, professor, eu fiquei emocionado ontem quando você postou uma foto do grande Haroldo Arruda sendo vacinado, entendeu? Graças a Deus. Quer dizer, a gente fica feliz, né? Quando assim, pessoas que a gente conhece podem se imunizar para ficar livre desse vírus mortal. Então, é preciso deixar as coisas muito bem claras. O STF, se ele tivesse agido diferente, o governo federal não tinha o que fazer, porque eles não têm planejamento até hoje. Até hoje não tem planejamento para enfrentar a pandemia. Por isso que os governadores e os prefeitos estão pressionando o governo federal. Estão pressionando. E aí o presidente falou, tem alguns governadores, alguns, vírgula. Tem 15, 18 governadores querendo resolver o problema. Prefeitos também, tem uma frente de prefeitos aí tentando resolver o problema, tentando fazer aquilo que o governo federal não conseguiu fazer. Por quê? Por negar a ciência, por negar a gravidade da pandemia, por debochar do uso da máscara, né? Por incentivar e estimular as aglomerações. E aí é o seguinte, nós estamos vivendo um mini lockdown, né? E esse mini lockdown é para quê? É para ter mais distanciamento social, para evitar aglomerações, porque as UTIs estão superlotadas no país inteiro. E aí mais um detalhe, lá em Brasília, o governo federal, que financiava 12 mil UTIs, que é obrigação dele, não estava fazendo favor para ninguém. Aí o seguinte,
ele caiu para 3 mil UTIs, depois melhorou um pouquinho, subiu para 7 mil UTIs o financiamento. Só que é o seguinte, no momento gravíssimo da pandemia, ele deixa de enviar o dinheiro para as UTIs. Tudo bem, enviou muito dinheiro para os estados, não concordo com isso. Agora é o seguinte, uma coisa não anula a outra. Quer dizer, o governo federal deixou de contribuir com o pagamento dessas UTIs, por quê, hein? Por quê? Então, são esses questionamentos que se faz e, só para encerrar aqui, ou para deixar o Haroldo falar um pouco, faço minhas as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Muitas mortes eram evitáveis no país, que está aí com esse sentimento de abandono, e eu estou, sim, orgulhosamente nessa parte da imprensa que faz questão de criticar, de colocar o dedo na ferida, não é para o quanto pior, melhor, não, é para ver se as coisas melhoram. Porque é o seguinte, dependendo do tema, tem que ter pressão para se resolver, né? E é isso que se faz. Provavelmente o seu conceito de jornalismo é diferente do meu. Até porque você não é jornalista. Eu não sou jornalista, né? O jornalista, para mim, eu acho que ele tem que dar informação factual e não distorcer as informações, né? O que eu estou condenando aqui, eu conheço muitos grandes jornalistas, né? Que realmente dão o fato em si e não distorcem as verdades, distorcem as informações para poder ter algum mérito sobre aquela informação. E esse tipo de imprensa realmente eu condeno, e o Brasil está lastrado para todo lado, né? Tem jornalista mau caráter para todo lado, infelizmente, que não acha nada de bom, só coisa ruim por conta exatamente do governo federal. E com relação ao comportamento dos governos, eu acho que eu já fui claro. O governo federal foi até onde deu, conseguiu, de certa forma, recursos para o Brasil todo, foram 700 bilhões de reais de auxílio emergencial para salvar as famílias mais vulneráveis, em torno de 65 milhões de brasileiros, é o que podia se fazer, foi feito. Prorrogou o auxílio emergencial novamente agora para segurar mais 3, 4 meses por conta da vacina, deu dinheiro suficiente de sobra para os governos e prefeitos, a mando do Supremo Tribunal Federal, não se tinha mais o que fazer. Não se tinha mais o que fazer. Eu separo o governo Bolsonaro da atitude do presidente Jair Bolsonaro, que eu sou completamente contra. Eu acho que ele erra muito no seu comportamento. Mas o governo Bolsonaro é um governo austero, é um governo firme, é um governo que sabe o que está fazendo e está fazendo o melhor para o Brasil dentro de uma situação como essa. Agora, se a gente não consegue achar ponto positivo num governo Bolsonaro, imagine se nós tivéssemos outro governo que não fosse esse. Estaríamos muito pior, sem dúvida alguma. Gente, eu estou tentando triar aqui, porque as pessoas eu só quero colocar o seguinte, eu entendo que como jornalista eu tenho que exercer essa função crítica, esta é a missão, sem alterar, sem deturpar os fatos. Uma coisa, como o professor falou aí, é factual, né? Factual é o seguinte, é você dar a notícia, certo? Só que é o seguinte, aqui a gente também expõe a nossa opinião. E é isso que eu, por exemplo, faço isso. Eu faço isso há muito tempo, né? Eu prefiro exercer essa função crítica, apontar o defeito do que ocorre no município, no estado, no governo federal. Eu prefiro fazer isso do que eu ser lambe-lambe, do que eu ser vassalo do governante de plantão. Isso eu não vou fazer. Tem muita mensagem chegando, peço desculpas, nosso tempo está muito curto. Eu termino aqui, apesar dos dois, na discussão, mais feliz, que a cuidadora do meu pai me manda a foto que ele foi vacinado. Oh, gente, que beleza. um excelente final de semana para vocês. Emocionou.